Fala galerinha que tá inscrita no canal, beleza? Salve Maria! Vamos lá! Primeira coisa, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês duas coisas. Vou fazer um pedido especial realmente. A primeira é que você deixe o curtir aqui no botão embaixo do YouTube, pra gente entender então que o conteúdo tá sendo agradável pra você. E a segunda coisa, se inscreve no canal e clica no sininho. Porque na hora que você clica no sininho, o YouTube ele manda direto a notificação para você toda vez que tem vídeo novo. Então se você não está acompanhando lá pelo Insta a hora que vai sair o vídeo, o YouTube ele manda direto no seu celular a informação na hora que a gente lançar o vídeo. E agora, então, estava tanto esperado aí toda quinta-feira, a gente vai dar continuidade na catequese sobre o credo. A gente já falou na semana passada sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em um só Deus Pai Todo-Poderoso. A gente está abordando aí o credo niceno-constantinopolitano, que é mais completo e uma catequese muito maior para a gente poder entender o que a Igreja Católica crê. Hoje a gente vai falar que o Deus é criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu vou tentar fazer um resumão de tudo para você, porque é muita coisa, é realmente coisa demais na hora que a gente vai estudar e tentar entender, que a gente tem que ler o catecismo, os pronunciamentos papais de todos os tempos, Suma Teológica, é coisa demais que a gente vai tentar entender, e eu vou fazer um resumo aqui para você, não pretendo abordar tudo, porque não tem como, mas a gente vai abordar o máximo que a gente puder. Novamente, estou com a minha colinha aqui, um tabletzinho onde eu faço as minhas anotações, e a gente vai poder começar então falando sobre justamente isso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos lá, para a gente começar a entender essa parte, a gente vai ter que destrinchar toda essa frase, destrinchar essa oração e começar ali como Criador. Você vai falar, nossa, a primeira palavra já, logo na primeira palavra já tem bastante significado. Porque a gente tem que dividir a palavra Criador para entender então quem é o Criador e o que é a criação, quais são os desígnios de Deus para nós e por que Deus criou o homem. Vamos lá, no princípio Deus criou o céu e a terra, já dizia ali Gênesis 1, no versículo 1. Ou seja, a primeira frase da Bíblia já é falando da criação, falando do Criador e da criação. No princípio de tudo, Deus criou o céu e a terra. E a criação ela é o fundamento dos desígnios salvíficos que culminam em Cristo, e o contrário também vale, porque Cristo ele é o motivo de toda a criação. Isso aí a gente encontra logo no Catecismo, numa das primeiras páginas dele, explicando o nosso símbolo de fé. Por quê? Logo no começo, então, Deus já criou tudo, designando tudo para ser salvo por Cristo. E Cristo já estava no começo como o fim de toda a criação. Então nós somos criados para chegarmos até Cristo. Cristo está no começo e no final de toda a nossa criação. E além disso, surgem sempre aquelas perguntas, né, que a ciência tenta levantar a cada ano, sempre com novas matérias, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Através do tempo, a ciência foi precisa em conseguir distinguir ali o início do mundo, se colocar em data. Então ela coloca lá o início do mundo, mas ainda assim algumas dúvidas surgem com a criação. Que dúvidas são essas? Será que Deus, que é bom, criou tudo? Então por que existe o mal, né? A gente vai sempre levantando várias dúvidas com a criação. Esse problema do mal não dá pra gente abordar nesse vídeo, porque isso aí é uma questão filosófica muito grande. É o problema do mal de Epicuro, onde ele fala que Deus é bom, ele criou tudo. Então ele criou o mal, então Deus é mal, ou Deus não pôde conter o mal, então ele não é todo poderoso. Isso é o teorema, né, do problema do mal de Epicuro. Se você quiser, deixa no comentário aí que a gente faz uma aula depois sobre isso, para responder essa questão, porque é interessante a gente saber como a gente pode responder uma pergunta dessa, né? Mas além de tudo, a origem dos séculos vieram várias interpretações aí da criação do mundo, né, além da ciência. Dentro da igreja mesmo, surgiram vários movimentos que tentavam explicar a criação do mundo, caindo muitas vezes em heresia. Por exemplo, temos o panteísmo. Ele fala que tudo é Deus, que o mundo é de Deus e todas as transformações que ocorrem no mundo são Deus, então ocorrem também em Deus. Fala do dualismo, que é o mundo em uma emanação necessária de Deus, que vem dele e volta para ele. Então que tudo no dualismo vem do mundo, veio de Deus e vai voltar para Deus uma hora. Também temos a interpretação do maniqueísmo, onde fala que a existência de dois princípios internos, o bem e o mal, a luz e as trevas, o reino da luz e o reino das sombras, que existe essa separação no mundo,
onde existe um lado bom e um lado mal, onde os dois vivem em choque, em atrito. É isso que o maniqueísmo pregava na criação, falava que a criação veio desse atrito aí entre o reino da luz e o reino das sombras. Tem o gnosticismo, onde ele fala que o mundo material é mal, então tudo que tem aqui é mal e a gente tem que ascender, tentar transcender esse mundo. Esse mundo foi criado pelo Demiurgo e a gente está aqui para não aproveitar nada da carne, para não aproveitar nada da matéria, para não aproveitar o mundo porque ele é totalmente mal e a gente tem que transcender a ele chegando a Deus. A gente sabe que isso não é o que a igreja ensina. E tem também o materialismo, que não aceita a transcendência do mundo. Então ele é o contrário aí do gnosticismo. O gnosticismo, ele vai entender que o mundo é totalmente mal, mas dá pra gente transcender. O materialismo não acredita em nada disso, ele vê o mundo como uma matéria, um jogo de matéria que existe sempre. Então não foi criado por Deus, o mundo existe desde sempre e a gente está aqui para aproveitar o mundo mesmo como ele é. Todas essas interpretações a gente sabe que caíram no erro cedo ou tarde dentro da igreja, mas a verdade da criação ela está expressa onde? Em toda a revelação e nos ensinamentos perenes da igreja. A verdade da criação, ela está sempre sendo ensinada de ponta a ponta da Bíblia. Logo nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, a gente está contida toda a verdade da criação. Fala da origem dela e o fim dela sendo Deus. Fala da ordem e da bondade. Fala da vocação do homem, do drama do pecado e da salvação. Então se você quer entender o princípio, a origem do princípio do mundo, logo nos 3 capítulos do Gênesis tem uma história completa de tudo. Para que o mundo foi criado, para que o homem foi criado, a história do homem, a história da salvação, como chegaria. Desde do primeiro pecado, do pecado de Adão, a redenção por Cristo, que viria aí da descendência da mulher, como fala em Gênesis 3, versículo 15. Vamos lá, continuando aqui então. Resumindo aí a história da criação, do princípio, então ela se resume em 3 pontos. Criação, queda e a promessa da salvação. E desde a história toda da criação, desde o começo, a Santíssima Trindade esteve sempre presente. E a Bíblia deixa isso muito claro. Como eu já falei no início do vídeo, Gênesis 1, versículo 1 fala: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então a criação teve origem em Deus. João 1, do versículo 1 ao 3, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nós sabemos que o Verbo é quem? Jesus Cristo. E no começo do Gênesis também vai falar logo no hebraico, né? Me perdoa aí se o meu hebraico estiver um pouco zoado, mas é mais ou menos assim: Verua Elohim mirahefet al penem hamai, que diz o quê? O Espírito de Deus, sopro, né, do Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Então logo no começo, em toda a Bíblia, se dá para entender que a criação ela foi planejada no seio da Santíssima Trindade. O homem foi colocado ali no mundo como parte da criação da Trindade completa. E aí a gente tem que entender que existe um mistério na criação, que Deus criou tudo por amor e por sabedoria. Muita gente pode pensar assim: Deus criou o mundo para ego próprio, para que a gente possa então entender essa grandeza de Deus e ter que ficar rendido a Ele. Não, Deus não criou o mundo por ego. Deus criou o mundo por amor e por sabedoria, porque Ele quis dividir com o homem a maravilha da criação e colocou o homem no centro de tudo. Colocou o homem no centro da criação como coparticipante aí dessa maravilha que é o mundo. Além disso, Deus cria o mundo do nada. Tem uma parte muito interessante que eu vou ter que ler para vocês, que é uma fala de São Teófilo de Antioquia. Olha que maravilha isso que ele fala. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá o material, faz dele tudo o que quiser. Ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que se quer. Então Deus se mostra magnífico e todo-poderoso justamente porque Ele cria o mundo do nada. Nós homens, nós humanos, criamos as coisas a partir de uma matéria-prima. Se você me der, por exemplo, uma madeira, eu sou capaz de fazer uma cadeira para você. Eu não, né? Mas um marceneiro é capaz. Se você der aí uma folha de papel, a pessoa pode fazer ali para você um caderno. Agora Deus é o único que é capaz de criar tudo do nada. Criar tudo diretamente de onde não existia nada. Isso mostra a onipotência divina, um dos mistérios da criação também. O terceiro mistério da criação é que Deus cria um mundo ordenado e bom. Lá em Sabedoria 11, versículo 20, diz assim: tu dispuseste tudo com medida, número e peso. E lembramos também no Novo Testamento
que o apóstolo diz que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem a ordem de Deus. Então Deus planejou os mínimos detalhes da criação. Tudo que existe no mundo foi planejado e calculado por Deus, em ordem e em boa harmonia. Então a gente entende que esta harmonia é um mistério que leva a entender a Deus. A ciência tenta estudar ali a matemática das coisas, tenta entender lá a sequência de Fibonacci, que fala sobre a presença em todos os tipos de animais, em padrões de construções, em padrões ali da natureza, mas não consegue explicar, porque justamente Deus, ele é harmonioso e consegue criar todas as coisas em bom número, em harmonia perfeita. Outra coisa é que Deus é maior, ao mesmo tempo ele é maior que toda a criação, e ele está presente na menor das criaturas. Uma frase tão linda de Santo Agostinho, ele diz o seguinte: maior do que o que há de maior em mim e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Ao mesmo tempo que Deus é o Criador e é maior que toda a criação, ele está presente no mais íntimo de qualquer coisa. Deus está presente no mais íntimo de qualquer criatura, de nós homens. Ao mesmo tempo que Deus está presente no mundo inteiro, está presente na criação toda, com a sua maravilha, com a natureza, ele está presente dentro de cada um de nós, sendo assim a onipresença de Deus. Deus é onipotente por criar o mundo do nada, onipresente por estar em todas as coisas. E Deus mantém e sustenta toda a sua criação. Sabemos então que Deus não abandona o homem em momento algum, porque ele sabe das nossas fraquezas, sabe da limitação do homem, sabe da limitação da criação. Sabe que o homem está inserido no mundo, mas ainda assim tem as suas limitações, mas Deus nunca deixou de sustentar. Vem então aí a onisciência de Deus, por saber todas as coisas. Deus em todo momento se mostra o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, o único Deus. Então nós entendemos também que na história da criação, desde sempre, a divina providência sempre esteve presente, porque a criação, como diz os estudiosos, ela está em statu viae. O que é statu viae? Ela não foi criada perfeita, mas ela se aperfeiçoa conforme ela caminha. Então a criação, o mundo, ele não foi criado perfeito, ponto. Não foi. Ele foi criado, mas ele está em statu viae, onde ele vai caminhando com o tempo e se aperfeiçoando. E Deus vem com a sua providência para poder honrar este crescimento do homem, honrar este crescimento da humanidade, nunca deixando que nos falte nada. Lembramos lá da passagem do Evangelho que fala: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Não fiqueis preocupados com o que comer ou com o que beber. Por acaso Deus já faltou com alguma coisa para alguém? Então na história da humanidade, mesmo que a gente caminhe, e é na caminhada que a gente vai se encontrando, Deus está presente na sua divina providência. E agora, para a gente falar sobre o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, implica que a existência de todas as coisas foram criadas por Deus, sejam elas do mundo visível ou invisível. Eu poderia abordar aqui nesse vídeo muito mais coisas sobre o mundo invisível, falar sobre os anjos, sobre a queda, mas aí deixaria o vídeo longo demais. Então a gente pode futuramente fazer um vídeo também, já que a gente já tem a ideia de fazer um falando sobre o problema do mal de Epicuro, fazer um vídeo também futuramente aí sobre o mundo visível e o mundo invisível. Mas para a gente entender que o homem, ele parte da criação ao mesmo tempo dos dois mundos. Ele é corporal e espiritual. Então o homem, ele faz parte do mundo visível e do mundo invisível. Sendo assim, a gente pode dizer que o corpo físico perece após a morte, mas a alma, que é criada por Deus, não perece. E a alma, ela vai ser eterna, até que um dia ela se unirá novamente ao nosso corpo material após a ressurreição. Então, nessa segunda parte do credo, Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, entendemos então que o homem faz parte, está no centro da criação. A criação, ela tem os seus mistérios, ela aborda tudo, desde todos os tempos, o mistério da Santíssima Trindade, que Deus não nos abandona com a sua divina providência e que o homem participa da criação, tanto na terra quanto fora, onde o desígnio de Deus culmina-se em Cristo. Espero então que você tenha entendido aí um pouquinho que seja sobre o credo. Espero que tenha gostado também desse vídeo. Como eu pedi no começo, deixa aquele like que o YouTube vai entregar cada vez mais o nosso conteúdo para as pessoas. E se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal você ajuda a nossa evangelização. E clica no sininho porque você vai receber todas as notificações de vídeos novos. Segue a gente no Instagram, é @apostolado católico.
Todo dia tem conteúdo novo, tem o Santo do Dia, a gente tenta publicar alguma coisa legal, alguma coisa que vai agregar aí sobre a doutrina católica, e toda semana tem vídeo no canal. Se você gostou, então, deixa aquele like, agradeço o vídeo, agradeço pelas visualizações. Salve Maria! Até mais.